Olá, tudo bem? Hoje a gente mergulha fundo na primeira partida da final da Copa do Brasil de 2025. Corinthians e Vasco, 0-0 na Neoquímica Arena que, tá dando o que falar. A nossa missão aqui, com base em várias reportagens e análises, é entender o que esse placar realmente esconde. Exatamente, porque 0-0 pode parecer morno, né? Mas olha, o que a gente viu nas análises do GE, da ESPN, do Lance, é que esse jogo foi tudo menos morno. Foi uma batalha tática, uma guerra de nervos e que deixou tudo em aberto para o Maracanã. Vamos desvendar se o Vasco saiu com a faca e o queijo na mão ou se, na verdade, perdeu uma chance de ouro. Ótimo ponto. Vamos começar pelo campo, então, porque a sensação mudou muito, né? Antes do jogo, qualquer vascaíno, assinaria embaixo de um empate fora de casa. Era o resultado esperado. Mas aí o jogo acabou, e a reportagem do GE capturou bem isso. Ficou um gostinho de e se? Uma sensação de que dava para ter vencido. E não é exagero, sabe? Essa sensação tem base no que aconteceu taticamente. O próprio técnico Fernando Diniz, que raramente é tão categórico, disse na coletiva que foi a melhor partida defensiva do Vasco sob o comando dele. Isso é muito forte. E não foi da boca para fora. O goleiro Léo Jardim não fez uma defesa difícil. Nenhuma. É impressionante um goleiro não ser exigido numa final fora de casa. E o coração disso tudo, pelo que todas as análises apontam, foi o meio-campo. A dupla de volantes, Thiago Mendes e Cauã Barros, fez uma partida, assim, monumental. Monumental. E o fascinante foi o como eles fizeram isso. Não foi só na base da força, do carrinho. Foi tipo uma aula de inteligência tática, de posicionamento. O Corinthians tentava achar o Memphis Depay ali entre as linhas e um dos dois já estava lá fechando o espaço. Eles sufocaram a criação do Corinthians. E o mais incrível é que essa solidez toda não significou que o time abdicou de jogar. Não foi uma retranca. Os números mostram isso, né? Foram 12 finalizações do Vasco contra só 7 do Corinthians. O time criou. E criou chances muito, muito claras. Claríssimas. A primeira que todo mundo lembra é o gol anulado do Ryan, por um impedimento assim milimétrico, daqueles que só o VAR, com a linha traçada, consegue pegar no olho, no lance normal, parecia gol. Foi um balde de água fria, né? Mas o time não sentiu. Continuou jogando, buscando. Não sentiu, e aí veio a chance que, pra mim, foi a chance do jogo, talvez da final até agora, a cabeçada do Cauã Barros, o mesmo gigante da defesa, a bola explodiu na trave. O barulho da bola na trave ecoou no estádio inteiro. Foi aquele momento, o uá coletivo. Ali, a vitória esteve muito perto. E não dá para esquecer que o melhor em campo eleito na transmissão foi o colombiano Andrés Gomes. Isso diz muito. Mostra que o Vasco atacava com qualidade, com repertório. Sim, a atuação do Gomes precisa de destaque. Ele foi a válvula de escape. Deu um trabalho gigantesco para a defesa do Corinthians. Com velocidade, com drible, tomando a decisão certa quase sempre. Uma das reportagens usou uma expressão que eu gostei. Faltou capricho na última tomada de decisão. Acho que resume bem. Resume perfeitamente. Foram detalhes. Um chute um pouquinho antes, um passe mais forte, mas, para sermos justos, e uma fonte da ESPN lembrou bem disso. O Corinthians também teve o seu momento de e se? Também tiveram um gol anulado por impedimento, do Memphis Depay. Isso equilibra um pouco as coisas, não? Equilibra, mas só em partes. O gol anulado do Depay é um lembrete, sabe? Um lembrete de que, mesmo num dia ruim, o Corinthians tem jogadores que decidem num piscar de olhos. Foi um aviso. Mas se a gente olha o volume de jogo, as chances construídas, a superioridade do Vasco foi mais consistente. A sensação de domínio foi vascaína. E essa performance toda fica ainda maior quando a gente lembra do ambiente, da atmosfera, porque não foi um jogo normal. Foi debaixo de uma pressão psicológica imensa, que começou bem antes do apito. Uma das reportagens focou muito nisso, na provocação da torcida do Corinthians. Sim, foi uma operação de guerra psicológica, muito bem pensada. Eles foram direto numa ferida histórica. Aquela faixa gigante, sou campeão do mundo, você não conseguiu. É uma referência direta à final do Mundial de 2000 e contra o Vasco, no Maracanã.
E ainda tinha o mosaico com a taça. É usar a história como arma. Uma provocação pesada, sem dúvida. Tentar criar um fantasma de 25 anos atrás para assombrar o time. A pergunta era, como esse elenco ia reagir? Com 45 mil pessoas contra, com essa pressão toda. E a resposta veio de um dos líderes. Veio do Pablo Vegetti. A declaração dele pro lance foi perfeita. Foi a resposta ideal. Ele falou com uma calma impressionante. Continuem duvidando da gente. A gente acredita mais na gente do que ninguém. Olha, isso é de uma força mental. Ele não morde a isca, ele não entra na provocação. Ele blinda o grupo. É como se lhe dissesse, o passado de vocês não joga hoje. Ele transforma essa desconfiança, essa provocação, em combustível. E aí a atuação disciplinada que a gente viu em campo ganha uma nova camada, né? Foi uma resposta com a bola no pé. Exatamente. A melhor resposta é o desempenho. E o Vasco fez isso. Não se intimidou, impôs o seu jogo, o que nos leva, então, ao cenário para o jogo da volta. A gente tem um Vasco que sai fortalecido taticamente, mentalmente, e um Corinthians que agora tem a obrigação de vencer no Rio. No Maracanã, com ingressos já esgotados, a pressão parece que mudou de CEP. A análise do GE foi bem direta nisso. O Vasco se enche de moral para decidir o título em casa. A missão principal, que era levar a decisão aberta, foi cumprida. Mas a sensação é de que foi mais que isso, né? Foi muito mais. Cumprir a missão seria, sei lá, se defender os 90 minutos e arrancar um 0-0 no sufoco. O que o Vasco fez foi diferente. Foi controlar o jogo e levar a decisão para o Rio. Esse empate, na prática, joga uma pressão enorme no Corinthians. Eles precisam de uma vitória simples. No Maracanã lotado, contra um time que acabou de mostrar essa solidez toda, é uma tarefa bem difícil. E tem um detalhe na fala do Vegetti que, para mim, foi a parte mais interessante de todas. Ele não falou só do jogo, ele falou de algo mais profundo. Mencionou uma reforma muito boa no clube, desde a chegada do novo presidente. Falou de melhorias no CT, coisas que o público não vê. Esse é o ponto-chave. Essa é a peça que conecta tudo. A frase exata dele foi: tem muita coisa que não se vê por aí, mas que nós sentimos no dia a dia. O que ele está dizendo nas entrelinhas é que essa força, essa organização em campo, não é um acaso. É reflexo de uma reestruturação interna. De um clube que está se organizando nos bastidores. Ah, então a confiança não vem só de um bom resultado, vem de um processo. Quando o jogador sente que o clube está organizado, que a estrutura funciona, que tem um projeto, ele entra em campo com outra cabeça. É uma confiança que não se abala com uma faixa na arquibancada. Exatamente. É a diferença entre uma confiança de momento e uma confiança estrutural. E o que o Vegetti indica é que o Vasco está construindo essa segunda opção. Isso sugere que a equipe está pronta para suportar a pressão de ser favorita em casa. Essa organização fora de campo pode ser o grande diferencial. Resumindo tudo que a gente viu nessas fontes, então. O 0-0 foi um placar que engana. Na verdade, foi uma demonstração de força tática e mental do Vasco. Um capítulo importante dessa rivalidade. E um sintoma de um time que se sente forte por causa de uma reconstrução que vai muito além do campo. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final. A grande pergunta que fica para o Maracanã. O debate agora é o seguinte: o Vasco, por não ter feito o gol quando foi superior, perdeu a chance de ouro de matar a final. Deixou a porta perigosamente aberta. Ou, pelo contrário, executou um plano perfeito que transferiu toda a pressão para o Corinthians, que agora vai ter que buscar um resultado quase heróico num ambiente totalmente hostil. A resposta a gente só vai ter no domingo, com o apito final.